Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com, Jetlag entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com o Gustavo Borges, que sonha em experimentar uma bela paella na Espanha. Eu sou o Gustavo e sempre frustro o Paulinho porque eu não quero saber de paella, sou alérgico a frutos do mar. Ah, não. Então não vai pra Espanha, cara. E vou ficar só com a paella valenciana, comendo com carne de porco, mas eu trouxe a Nádia para explicar pra gente o que é isso da Espanha. Sim, eu sou a Nádia Soares, tô aqui em Madrid, Espanha, mas Gustavo, paella também tem de frango, hein? Olha aí, então, sabe. Vai comer paella, vai comer paella. Muito bem, gente. Olha que legal, estamos no segundo programa consecutivo na Europa. Olha só, demoramos para chegar na Europa e agora estamos lá pra valer e vamos conversar com a Nádia aqui hoje, que está na Espanha. E por que, Gustavo? Por que nós não estamos na África em outubro? Pois é, nós havíamos prometido que iríamos pra África. Eu estou conversando com muitas pessoas lá, mas parece que o pessoal lá anda muito ocupado e não estou conseguindo resposta em tempo suficiente. Então, se você é um fazedor de tendas e está na África, mande mensagem pra gente. Eu fui mandando mensagem em todos os grupos que eu participo e num dos grupos eu encontrei a Nádia e a Nádia falou, eu tenho amigos que estão lá na África. E aí eu falei, então me conta. E à medida que eu fui conversando com ela para descobrir os amigos dela, eu descobri ela e descobri o que ela tem feito pro reino lá na Espanha e falei, Nádia, vamos gravar com você, que você é muito mais legal que o pessoal lá da África. Agora que o pessoal da África não vai querer gravar. Não, vai sim, pra mostrar que eles também são legais. Muito bem, muito bom. Esse é o programa de outubro da série Jetlag do podcastirmãos.com, que todo mês traz pra você aqui uma conversa com algum profissional cristão que está ao redor do mundo e descobriu que não está lá por acaso. Deus o enviou lá com um motivo e hoje a gente vai descobrir aqui os motivos que Deus deu pra Nádia estar na Espanha. Olha aqui, pessoal, antes da gente continuar, um recadinho especial para você que está ouvindo aqui o Jetlag e curte essa série. Ficou mais fácil ainda de compartilhar os nossos áudios. Além do site, dos aplicativos de podcast e do Spotify, agora o conteúdo está também no YouTube. Sim, os podcastirmãos.com estão no YouTube. É claro que ainda não colocamos todos e nem sei se a gente vai conseguir colocar os mais de 400 episódios que a gente tem, mas já começamos colocando a série Jetlag todinha e a partir de agora todos os programas do podcastirmãos.com vão entrar também no YouTube. Então, ou você clica no link que está aqui no post, vai pro canal e já assina, ou entra no YouTube e procura por podcastirmãos.com, que os nossos áudios, a partir de agora, também estarão por lá, tá bom? Ajude a compartilhar e faça o podcast ser ainda mais conhecido. E agora vamos voltar lá pra Espanha, pra Madrid, pra conversar com a Nádia, que tem uma história, pra variar, incrível. Muito bem, gente. Olha que legal. Estamos em Madrid. Quem diria, hein, Gustavo? Madrid. Que cidade maravilhosa. Que saudade de Madrid. Eu ainda não fui, mas já comprei até as passagens, viu? Tô morrendo de vontade de conhecer. Vamos ver. Tem muitos sonhos e muitos planos aí pra Madrid. Preciso conhecer mais através da Nádia. Isso. Mas vamos entender então, Nádia, o que você, brasileira, faz em Madrid? Como você chegou aí? Você é de onde no Brasil? No Brasil, eu sou de São Paulo, capital. E minha história é bem louca, né? Eu falo que é bem louca porque naturalmente é impossível essas coisas acontecerem. Em 2009 eu tive um encontro com Jesus. Ele me encontrou no meio das loucuras aí da vida que eu tinha. Eu tive uma experiência com Deus que mudou completamente a minha história. Eu era uma pessoa na sexta-feira, o encontro tinha 3 dias, né? Sexta, sábado, domingo. E no domingo eu voltei outra pessoa. Realmente era outra pessoa. Eu realmente nasci de novo naquele dia. Por mais que eu já tinha ouvido falar de Jesus, eu já tinha frequentado algumas igrejas ali, tava namorando, posso dizer assim, mas sem entender, simplesmente estava indo. Ali nesse encontro eu comecei a receber palavras de que Deus iria me enviar para as nações. E eu não estava entendendo nada do que eles estavam falando. Mas eu sabia, dentro de mim, que o que eles estavam
estavam falando era certo, porque eu sabia que eu iria viajar o mundo inteiro, só não sabia como, né? Até porque eu não tinha esse entendimento. E eu decidi que eu ia ser intensa, assim como o Paulo foi. Assim como ele me encontrou, eu poderia ser instrumento de Deus para encontrar outras pessoas, eu falei assim, não, eu tenho que fazer isso, eu quero fazer isso. Então eu comecei a me dedicar a participar da célula, dos cultos. Realmente foi uma transformação na minha vida. Consequentemente, na minha família começou a mudar, as pessoas começaram a mudar também, começaram a aceitar Jesus. Hoje eu tenho familiares que são pastores, tem culto nas suas casas, é incrível, sabe, as coisas que aconteceram nesses 10 anos. Meu relacionamento com meus pais mudaram também, com a minha irmã, coisas que eu não tinha, hoje tem. Então eu já sabia que eu iria para as nações, né? Deus iria me usar de alguma maneira para ir para as nações. Então o que eu pensei? O que eu posso fazer hoje para começar a me preparar para isso? Que legal. E aí eu segui, né, o processo dentro da estrutura que eu tava, e lá eles tinham um seminário integral. Então eu tentei fazer parte disso. Eles tinham em Goiânia, não aceitavam mulher, aí no ano seguinte já aceitaram mulher, só que aí nesse mesmo ano eles abriram uma turma em São Paulo. E quando aconteceu isso, eu sabia que realmente era o tempo para mim, para fazer esse seminário, de aprender, porque eu queria me preparar para quando Deus me enviasse para as nações, eu estar preparada para suportar a pressão, e realmente isso é muito válido. Fica uma dica das pessoas que querem. Eu não tô falando da teologia em si, de estrutura religiosa, eu digo da preparação da pressão. Até tem um pastor que eu gosto muito que ele fala isso, que o seminário é um cemitério, porque foi necessário que eu morresse nesse tempo de seminário. Eu fiz 3 anos de seminário integral, vivendo de ofertas, muita experiência de pessoas ofertando, muita coisa, sabe? Foi um tempo muito precioso, aprendi muito, tive muito conhecimento que eu não tinha antes, e nesse tempo de seminário aconteceu tanta coisa, esse nível de pressão, porque tem uma pressão espiritual. Pensa que seminário não tem, mas tem. Eu pedi pra morrer, eu falei, Deus, não é possível, eu tô aqui, eu quero servir o Senhor com intensidade, me leva então embora, quero morrer logo, porque o negócio não avança, eu não saio. Mas é a pressão que era necessário para que eu pudesse suportar o que eu tenho suportado, para ser mais fácil essa questão de estar fora do Brasil. E aí em 2013, nesses irmãos que me abençoavam, eu tinha uma cabeleireira que cuidou muito do meu cabelo. Então todas as coisas que eu necessitava, era só falar com essa irmã que ela cuidava das coisas do meu cabelo. Então, cortar, fazer progressivo, todas essas coisas, ela me abençoava com tudo. Então, era uma economia muito grande. Então, um dia eu fui no salão dela e tinha uma irmãzinha lá daquelas do coque, sabe? Do coque. E que nunca me viu na vida. O Zé Machado fala que é o Coque Connection. O Coque Connection. O Coque Connection. Tá conectado direto com Deus. O Coque é... Realmente estava, porque ela não me conhecia, ela me viu. Eu entrei no salão, ela olhou pra mim e começou a falar. Deus vai te enviar para as nações, confirmando coisas que eu já tinha ouvido. E ela falou que seria logo, seria breve, isso em 2013. E eu tava passando por um processo bem complicado, porque eu creio que é possível você saber quando Deus quer te enviar para algum lugar. Isso não tem a ver com denominações, não tô indo contra de pessoas que são enviadas, mas muitas vezes também Deus separa pessoas para fazer isso. E eu senti ali uma pressão muito forte que não era normal, porque outras pessoas não estavam passando por aquilo que eu tava passando. E ela falou para mim que eu iria conhecer uma pessoa, e essa pessoa iria falar aonde eu ia. Nesse meio tempo, durante as aulas, veio um pastor da Alemanha, que ele já estava aqui no Brasil há muito tempo, e começou a dar aula, e a gente conversando ali sobre missões e tal. Meu desejo nesse tempo, eu queria ir fazer missões na Índia. Então, eu pensava que Deus ia me enviar pra lá. Só que eu já falava espanhol um pouquinho naquele tempo, porque eu tinha bolivianos na minha célula na época. Então, eu sabia que Deus ia, de alguma maneira, também ia me enviar para povos que falassem espanhol. Só que eu pensava que eu ia eu tinha uma paixão ali, tanto que eu tenho desejo futuramente ir conhecer a Bolívia, então eu pensava que eu ia pra Bolívia, ia ali pro Chile, pra Argentina, mas eu nem passava pra cabeça de vir pra Europa. Só que aconteceu, esse pastor alemão, não fazendo brincadeira, né, mas a gente conversando sobre missões, e aí ele me falou, Nádia, por que você não vem pra Alemanha? Aí eu brinquei, falei assim, Alemanha não, Alemanha é fria, o pessoal é frio, que não sei o quê. E tudo bem, isso foi em junho desse ano de 2013. E eu recebi a palavra da mulher, foi em março. Então demorou um tempo, né? Aí o que aconteceu? Na denominação que eu tava, o que eles fizeram? Missões pra onde? Pra Berlim, Alemanha. Então na hora que abriu essa turma, eu falei assim, é esse lugar que é pra eu ir. E eu relutei, eu falei, Deus, o que eu vou fazer na Alemanha com o pessoal frio? Porque era o entendimento que eu tinha, e a maioria das pessoas que não vêm pra Europa tem esse entendimento de que os europeus são frios, e isso é uma mentira. Eles detestam religião, essa é a questão. Então se você vem aqui pra pregar religião, desculpa, mas... E aqui não, aqui eles gostam do caráter das pessoas.
pessoas. Realmente, se você fala que você vive algo, eles querem que você demonstre isso com a sua vida, né? Então, quando aconteceu isso, eu já entendi que realmente é pra eu ir, só que eu não tinha dinheiro, eu vivia de oferta. A oferta que eu recebia era no máximo R$300 aí de coisas, e eu tinha que pagar R$4.000. Então, imagina a loucura que aconteceu pra eu vir pra Europa. Então, eu tinha que fazer inscrição, eles fizeram sortear um carro, então você tinha que vender rifas pra pagar isso, né? Nós seminaristas. E eu falei pra Deus, Deus, eu não gosto de vender rifa, o senhor sabe que isso eu não gosto. O senhor vai ter que mandar pessoas pra ofertar, o senhor falou que eu vou, então o problema é do senhor. E falo isso com muito respeito, né? Aí o que aconteceu? Eu tinha que dia 15 de outubro, isso era, eles abriram, se eu não me engano, em agosto. Então a primeira coisa que eu sabia que eu tinha que fazer era ter o passaporte. Então tá bom, aí o que eu fiz? Eu peguei essas ofertas que eu tinha aí de R$200, eu paguei o passaporte. Eu fiquei acho que com R$30 pra passar o mês, mas fiz o passaporte. Só que aí o mês de setembro foi o mês onde eu recebi o dobro de ofertas do que eu tinha. Então eu vi realmente Deus confirmando coisas. E aí fazendo toda a divulgação, chegou em outubro, eu precisava fazer inscrição pra garantir a vaga. Eu tinha que dar R$500. Eu só tinha 60. E aí chegou dia 13 de outubro, eu tinha que pagar dia 15. Eu recebi de uma pessoa nova convertida que tinha ido nos encontros anteriores e era da minha célula, R$400 de oferta. Imagina. Que legal. Foi algo assim, eu chorei tanto, eu vi o amor de Deus confirmando de que realmente ele estava ali. Aí depois, no mesmo dia, eu recebi mais R$100 de oferta e no dia seguinte eu já paguei os 500. Ou seja, já tinha dinheiro dessa entrada. Chegou o final do ano, tinha que pagar o restante. Eu tinha só conseguido arrecadar 1.500. Eu precisava dar mais o restante, né, desse valor. Eu não tinha. E eu falei, não, Deus, não faz sentido. O Senhor falou que eu iria. E eu continuei mesmo por fé. Falei, Deus, eu vou me organizar para essa viagem. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas por problema do Senhor, eu vou me planejar para ir, porque o Senhor falou que eu iria. E eu iria para ficar. Vieram 40 missionários nessa missão de 15 dias para Berlim. E as pessoas voltariam pro Brasil. E eu estava indo para ficar. E eu só conheci o pastor lá. Somente esse. Não conhecia mais ninguém, não falava alemão, só falava, né, um pouquinho do espanhol e tal. Só que aí o que aconteceu? A viagem era dia 1º de fevereiro, aí dia 19 de janeiro de 2014, o responsável financeiro das missões, ele me procurou falando, Nádia, uma pessoa cancelou a viagem e o valor pra eu pedir cancelamento é o mesmo valor de alguém ir. Você não quer ir, depois você paga o restante? Eu comecei a rir e chorar na frente dele. E ele sem entender nada, né? Eu comecei a rir e chorar porque realmente Deus confirmando. E como eu já tava organizando, e eu realmente tava me despedindo. Eu usei Natal, Ano Novo pra me despedir da família. Eu falei que eu não estaria mais ali nos próximos natais. De que realmente eu ia embora. Eu não ia voltar. Então, dia 1º de fevereiro, tô eu embarcando pra Europa. Com 2 malas, uma bolsa com um monte de roupa de frio que foi doação. Pessoas doaram roupa. E um violão. Foi assim que eu cheguei na Europa. Com 150 euros. A única casa que eu tinha pra morar era o hotel. Eu cheguei no domingo lá em Berlim. Eu tinha até a outra segunda pra ficar no hotel. Ou seja, depois disso eu não sabia onde que eu ia morar. Mas Caramba, eu sabia que se Nádia. Deus fez tudo o que fez. É bem louco, né? É igual Abraão. Deus falou pra Abraão, pega as coisas e vai. Ele falou, tá bom, vou. Sim, é muito interessante. Em outubro eu tive um sonho que eu estava na Alemanha, só que eu não sabia que era Alemanha, né? Eu tive um sonho, que eu tava viajando e tal, e tinha umas pessoas diferentes. Quando eu cheguei, saí do aeroporto, pegamos o ônibus pra ir pegar o metrô pra ir pro prédio da igreja, justamente quando descia do ônibus e ia pro metrô, era o lugar que eu tinha sonhado. Então isso é incrível, como Deus, ele confirma as coisas. Quando eu vi, depois que eu cheguei aqui, eu fui de novo na Alemanha, e quando eu vejo esse lugar, eu vejo como Deus testificando coisas que ele fala no passado. É muito bom você estar sensível àquilo que ele te dá, até mesmo através dos sonhos. Hoje meu filho acordou, o André, de 9 anos, o mais velho, ele acordou contando pra gente que ele sonhou que ele morava em Madrid e tava falando de Jesus pros amiguinhos. Olha só, opa. Que legal. Que legal aí, ó. Então logo mais vamos Só esperar, estar né? juntos. Só esperar. Muito bem, Nádia, você chegou na Europa, mas e aí? Tá na Alemanha. Por que nosso programa é sobre Espanha? Como é que você foi parar lá? O que aconteceu? Como eu já falava um pouquinho de espanhol, eu fiquei na equipe que iria cuidar mais do pessoal que falava espanhol, porque tinha uma célula de espanhóis que falavam espanhol, aí de várias nacionalidades. Tinha uma célula de pessoas que falavam alemão ou alemães mesmo, e brasileiros. O brasileiro tá em todo mundo, né? E realmente os europeus amam muito quando nós falamos que somos brasileiros. Eles abrem um sorriso. Então Deus nos deu essa graça realmente de transmitir uma alegria através do nosso sorriso, né?
né? É incrível como abre as portas quando você diz que é brasileiro. Eles querem saber, querem nossa alegria, querem ser influenciados por nós, então isso nós podemos usar como benefício, né? Então, nessa semana que começou a acontecer, eles começaram a fazer os eventos, toda a estrutura mesmo de missões, fazer evangelismo de rua e tal, e eu fui começar a visitar casas de pessoas de outras nações que falavam espanhol, e fui visitar as casas. E nisso, na quinta-feira eu fui visitar o líder da célula, na verdade na sexta-feira nós fomos comer na casa dele, dessa semana, né? E fiz amizade ali, conversando, sabendo como... E eu contando uma história, e tudo bem. Vim embora, fui pro hotel, fui dormir. No dia seguinte a gente tinha um encontro de um dia só, nos 3 idiomas. E aí eu cheguei, e meu pastor chegou pra mim, me chamou de canto assim e falou: Nádia, sabe que tal pessoa me ligou ontem à noite perguntando se você não queria morar com eles, porque gostaram de você. Foi realmente assim. E eu fiquei 6 meses na casa deles. Esse tempo que eu fiquei em Berlim, eu fiquei na casa deles. Eu considero eles como meus pais, porque eles me acolheram, eles me ensinaram. Eu fazia célula de crianças ali com eles, então era uma mistura de espanhol, de portunhol, de alemão. Foi um tempo muito bom, porque toda a pressão que eu tava vindo com o seminário foi um momento ali de ser acolhida numa casa de um ambiente novo. Eu não tive problema nenhum de adaptação, foi incrível. Em menos de uma semana eu estava andando em Berlim sozinha, sem falar alemão, sem nada, sem conhecer. Então, realmente, você confirma que realmente Deus tinha me preparado para aquele tempo. Então, tentei dar entrada em visto ali na Alemanha, que era mais fácil, mas infelizmente não deu certo. E lá na Alemanha, se você tá ilegal, eles realmente vão na sua casa e te expulsam. Olha só. E eu não queria. E dá problema pra pessoa que deu visto. No caso, foi a denominação que eu estava. Então, eu não queria fazer isso. Então, eu dei entrada no visto de estudante, não deu certo. Então, o que eu pensei? Eu sei que eu não volto mais pro Brasil. Eu já tinha muito claro que eu não voltaria mais pro Brasil. Então, o que eu faço agora? Eu fui orar através desses pais, que eu digo espirituais, que hoje eles são nossos padrinhos de casamento. E nesse processo foi bem difícil, porque eu realmente pensava que ia ficar na Alemanha. Só que aí, antes de eu ir pra Berlim, eu recebi uma palavra de um grande amigo, de muita confiança, que realmente é Deus. Ele falou pra mim, eu tava pegando o voo, quando eu saí do prédio da igreja, ele falou pra mim, Deus vai te usar muito com pessoas que falam espanhol. Então, muito incrível isso, porque eu cheguei em Berlim já tendo contato com as pessoas em espanhol. Vivi numa casa de bolivianos, essa família é boliviana, então só falava espanhol. Aprendi o costume de outras pessoas, toda a rotina ali de bolivianos, de alemães, todas essas coisas, e claro, brasileiros, porque era a igreja também brasileira. Então, falei assim, bom, se eu venho pra Espanha, eu fui pesquisar aqui na Espanha, é mais fácil de você conseguir a nacionalidade, é menos tempo. Se você vive 5 anos aqui, regularizada, você já pode dar entrada na nacionalidade. Eu já tô aqui 5 anos, eu já posso dar entrada. Mesmo sem ter parentes espanhóis, você pode virar uma espanhola. Sim, exatamente. Só que aí você chega aqui, você tem que passar por um tempo de... Eles chamam de arraigo social. Eles descobriram uma brecha na lei para permitir que os estrangeiros que vêm ilegalmente possam se regularizar. Só que você tem que viver 3 anos aqui. Então, eu esperei esse processo. Quando eu saí de Berlim e vim pra cá, eu conversei com a minha prima, perguntei pra ela se ela poderia me receber. Eu tenho família aqui, eu tenho uma tia e tenho primas, né? Mas já deixei claro, falei assim, eu estou indo pra ir, só que eu estou indo pra ajudar pessoas, porque eu vim pra Europa pra ajudar pessoas, fazer missões, de falar do evangelho. Eu sei que é um processo que eu tenho que seguir. Você me recebe durante um tempo? Eu fiquei 2 meses na casa dela, isso em julho de 2014. Em 20 dias aqui, eu consegui um trabalho, porque aí como que funciona aqui essa questão de trabalho, né, aqui na Espanha? No geral, pessoas que chegam sem documento têm um processo. As mulheres é dessa maneira. Você chega aqui, a melhor maneira de você trabalhar é você trabalhar de interna. O que é isso? É você trabalhar dentro de uma casa, vivendo nessa casa e só tendo folga no final de semana. Isso chama interna. A outra coisa que você pode trabalhar é de externa. Externa é você trabalhar em várias casas e receber isso por hora. Então você pode trabalhar em várias casas. Eu passei por esse processo. Eu sabia que era necessário passar por isso até ter a documentação. Então, em 20 dias eu consegui um trabalho de interno. Fui cuidar de uma moça tetraplégica. Foi um grande, hiper, mega desafio pra mim, porque eu não tinha cuidado de ninguém antes. Por isso que eu disse que o que eu passei no seminário, na verdade, só foi uma preparação pro que viria. E por eu ter suportado tudo lá, foi mais fácil de suportar o que estava por vir. Porque essa família é espanhola, por mais que eles também já moraram um tempo em São Paulo, então eu falava com eles em português, mas a madrasta é mexicana, mas cresceu aqui, então esse casal se tornou nossos padrinhos também, porque foi realmente muita coisa que aconteceu com essa família. Vai misturando, né? Sim, porque o que eu entendi? Quando Deus me colocou com essa família, eu entendi o que? Eu preciso manifestar Cristo aqui em tudo. Se eu vou lavar uma roupa, se eu vou fazer uma comida, por mais que muitas coisas eu não sabia, eu não tinha ideia, eu nunca tinha cuidado de uma criança, imagina de uma adulta com 20 e poucos anos, que tem os pensamentos
sentimentos e eu era o corpo dela. Não sei se vocês me entendem da quão forte que foi pra mim, porque eu era o corpo dela. Então, tudo que ela precisasse, ela precisava de mim. Uhum. E você tem formação na área de saúde? Tenho nada. Eu sou formada em sistemas de informação, informática. Tem nada a ver. Eu entrei na área de informática porque eu não queria, porque eram os bloqueios, né, que tinha na mente antes, por ter sido frustrado com pessoas. Eu entrei na área de informática pra não ter contato com pessoas e foi a pior, né? Uhum. Na verdade, Deus me enganou. Hoje eu vejo que Deus... Porque o que eu mais tive dentro da informática foi contato com pessoas. Uhum. Olha, mas nesse começo aí na Espanha, você estava trabalhando como cuidadora. Sim. Cuidava mais focado na pessoa ou na casa? Cuidava de tudo? Eu fazia de tudo. E morava lá com eles? Morava com eles. Então, o que aconteceu? Eu cheguei nessa família, tinha problema de bebida, tinha problema de drogas. Eu comecei a injetar Jesus ali do jeito que eu... Porque o que eu entendi... Como eu entendi pela experiência que eu tive em Berlim de como são os europeus, eu entendi que eles precisavam ver Cristo sendo revelado na minha vida. Eles precisavam ver que eu realmente vivia aquilo que eu falava. Não era só de simplesmente num culto de domingo. Eles tinham que sentir a vida de Deus saindo da minha boca, sabe, das minhas mãos. E eu falava muito pra Deus, eu falei, Deus, me ajuda aqui, porque eu não sei o que eu tô fazendo. Então, desde o início, pela história que você tá contando, você já foi pra Europa pensando em como você podia falar do amor de Jesus estando lá, né? Exatamente. Você não foi com a intenção de ganhar a vida e de fazer a vida na Europa, né? No continente de primeiro mundo e tal. Tanto que você já chegou disposta a servir, conseguiu o emprego, que era uma maneira que você podia servir ainda mais e poder testemunhar de Jesus pra eles, né? Exatamente isso. O dinheiro... E ainda resolvia seu problema de sustento, né? Porque você morava na casa deles, recebia algum salário. Exatamente. Então estava tudo resolvido. Você começou como fazedora de tendas sem planejar. Sim, exatamente. Tá vendo que incrível? Claro que depois eu aluguei um quarto pra guardar minhas coisas e tudo isso, mas foi algo tão incrível nessa experiência. Eu levei essa moça pro encontro com Deus. Eu levei ela, pra vocês terem ideia de como foi tão forte. Olha só. Aí entra aquela questão. Aqui na Europa não funciona ensinar religião. Não adianta. Se você chamar a pessoa pra ir comer na sua casa, ela vai. Se você chamar ela pra um culto no prédio da igreja, ela não vai. Ela vai depois que você fizer amizade, depois que ela vê sua vida, de que realmente as coisas que você tem falado. E foi o que aconteceu comigo. Esse encontro aconteceu, foi 1 ano e meio depois que eu tava com eles. Eu trabalhei 2 anos e meio com ela. E aconteceu muita coisa. Então, ela tinha problema com a mãe, ela não falava muito tempo com a mãe. Eu conversando, eles restauraram, ela já começou, depois que eu saí, ela já tava passando férias na casa da mãe. Os outros irmãos também. Foi restaurado o relacionamento com os pais. Então, eu vi ali que eu podia ser um instrumento de Deus pra tio que tinha problemas de bebidas, droga. Hoje, não, claro que aí tem a questão de saúde hoje, mas hoje ele não bebe mais. Eu sei que teve influência ali de coisas que eu falei. Então, eu entendi, desde lá de 2009, eu entendi que Deus me chamou pra ser como Paulo mesmo. Vocês falaram sobre fazedores de tenda, então eu entendi que a minha vida tem que ser um instrumento vivo pra trazer as pessoas pra Cristo. E eu não preciso falar muito, porque não é o falar muito, e sim você expressar esse Cristo que há dentro de você hoje, né? Eu saí daí desse trabalho, porque acabou o tempo, eu entendi que eu não seria mais bênção ali, já tava começando a ter conflitos, porque a minha função ali era falar do amor de Cristo. Eu digo como empregada dele, sabe? E eu vi que o tempo acabou, então eu falei, eu saí desse trabalho de interno e fui procurar um de externo. Eu saí sem ter trabalho, simplesmente com poucas, eu não tinha feito, até porque quem faz missões não fica guardando dinheiro, né? Hoje eu entendo algumas coisas que eu, talvez, lá atrás eu faria diferente. Mas você pensava que o que você recebia, se tivesse sobrando, tinha que na hora já abençoar outros, né? Exatamente. O que não é um problema, mas existe um planejamento na vida. Exatamente. Hoje eu entendo. A gente tem que cuidar como bons mordomos dos recursos que Deus... Exatamente. Então, o que eu fiz? Eu não deixei de investir com o salário. Eu comecei a fazer cursos, porque nesse meio tempo Deus começou a falar comigo sobre... Aí no Brasil tá muito forte essa questão de coach, mentoria, só que eu não tinha entendimento disso, até porque depois que eu entrei no seminário, não dava tempo, né, de pensar nessas coisas. E aí Deus mostrou essa estratégia e eu entendi que a ferramenta de coach seria uma grande estratégia para ganhar o coração dos europeus. Então, eu comecei a fazer a formação. Eu me formei em life coach, coach empresarial, analista comportamental, educacional. Então,
Então Deus começou a falar muitas coisas, que hoje eu tô vendo a prática disso. Eu comecei a estudar nesse tempo, faz uns 3 anos, porque eu entendi que aqui os europeus, eles gostam muito de investir no autoconhecimento, eles gostam de se conhecer. O problema é que as pessoas ensinam o autoconhecimento na questão do ego, mas quando a gente começa a entender que nós nos conhecendo no padrão de Cristo, automaticamente você conhece quem é Deus, só que precisa de pessoas para ensinar isso para eles querem saber disso, e claro que a unção de Deus fluindo na vida dessas pessoas, com certeza eles vão ser transformados, porque não é nosso, não é por causa de mim, sim pelo que eu falo, né, que é Cristo. Eu quero, o meu coração é manifestar o amor de Deus para essas pessoas, porque eles precisam conhecer esse amor. Então eu saí e comecei a trabalhar de externa, eu não tinha reserva nenhuma, foi loucura mesmo, mas eu fiquei 2 semanas só, eu falei que essas 2 semanas foi minhas férias, e já consegui outro trabalho. Chegou um tempo que eu tava trabalhando em 5 casas, 5 famílias espanholas, então imagina como Deus foi fazendo, sabe? Então eu fui falando, tentando manifestar amor de Deus nessas famílias e tudo mais, até que chegou o tempo dos 3 anos pra eu dar entrada aqui no arraigo social, né? E a partir daí eu já consegui um trabalho, na verdade uma empresa tava me esperando só ter a documentação pra começar a voltar a trabalhar com informática, que eu já tinha experiência. Aí com a documentação você arrumou um emprego comum? Sim, aí comecei a trabalhar no escritório, dando suporte, e foi um grande desafio porque desde 2011 eu tava parada, então eu vi que realmente tudo que eu tinha estudado valeu a pena, porque eu não estava desatualizada mesmo com todos esses anos. E outra, né, eu precisava dar suporte em espanhol. Então imagina como foi difícil. Não foi difícil, foi um desafio de como, porque uma coisa é eu falar pessoalmente com o espanhol, outra coisa é eu falar por telefone. Eu não entendia, eles não me entendiam. Hoje eu já não tenho esse problema, porque eu já tô 1 ano e meio. Eu continuo trabalhando com isso, só que hoje em outra empresa. Só que eu tô com um projeto de abrir uma empresa de treinamentos, de coach, de mentoria. Por quê? Como eu disse antes, eu entendi que isso é uma maneira de entrar mais na vida das pessoas. Por quê? Se eu faço grupos aqui de mastermind e chamo as pessoas pra vir comer na minha casa, o que vai acontecer? As pessoas vão vir comer na minha casa. Então elas vão conhecer como eu vivo. Então, a partir daí, eu começo a dar recursos pra ela, igual hoje. Hoje eu tive o privilégio, na igreja que eu congrego, de ensinar sobre educação financeira. Eu nunca imaginei ensinar sobre isso. Até porque eu vim pra cá fazer missões. O que uma missionária tem de experiência? Mas Deus falou comigo que eu tenho experiência pra contar, sim. E ele foi me ajudando a como preparar o conteúdo, e hoje vai se tornar uma mentoria, que eu vou ajudar essas pessoas. Porque aqui na Europa eles são muito dependentes dessa questão de dinheiro. Eles gostam muito dessa segurança. Eles amam a segurança, não é nem o... Porque muitos aqui têm dinheiro pra caramba e se matam de trabalhar. Os alemães, por exemplo, é trabalho, dormir e comer. Aqui na Espanha já não. É o amor ao dinheiro que chama isso. Sim. Na Bíblia. Então, a gente tá começando a falar sobre o modo de ser do espanhol, né? Você disse que os europeus não são tão frios como eles são pintados aqui na América do Sul, né? Os brasileiros, porque os brasileiros são esse povo bem caliente, e quando a gente chega aí, a gente sente que eles são mais reservados, né? Tem a questão do personal space dos europeus e tal. E também a gente ouve muito que é muito difícil você desenvolver, você precisa de andar muito com uma pessoa pra desenvolver um relacionamento a ponto de chamá-lo pra estar em sua casa, pra chamar pra comer alguma coisa. O brasileiro às vezes chega com essa cultura latino-americana de vem aqui em casa e tal, nossas famílias, e pra eles é muito estranho. E pelo que você tá contando, na sua experiência não tem sido bem assim. Não. Você tem conseguido um acesso maior. No trabalho em que você está hoje, você tem bastante acesso aos espanhóis também? Sim, hoje sou a única estrangeira. Eu sou a única estrangeira de uma equipe de... Não, eu creio que tem tem uma argentina, mas tá aqui há muito tempo. Deve ter uma equipe de 10 pessoas. Então, na sua experiência, isso tem sido diferente. Essa aproximação no relacionamento não tem sido tão difícil como é pintado pra nós que estamos aqui. Eles, na verdade, os espanhóis são super abertos. Claro que, assim, eles entendem de Bíblia muito mais do que nós 3 juntos. Porque eles aprendem isso na escola. Aqui, por causa do catolicismo, eles aprendem isso na escola. Então, provavelmente, eles... É bem a cultura judaica, né? Deve aprender desde cedo a ler toda a Bíblia lá. E nós não tivemos isso no Brasil. Nós nem queríamos saber tanto disso, né? Mas talvez essa nossa geração, né? Nessa nossa idade de adultos, assim, as crianças ainda
ainda tem esse incentivo religioso nas escolas? Sim, aqui é obrigatório. Eles têm ensino religioso católico. Inclusive, os muçulmanos têm que fazer. É obrigatório isso na escola. Futuramente, eu desejo entrar nesse coach educacional justamente para entrar nas escolas, universidades e tudo mais, e usar essa ferramenta de coach para entrar, porque se eu chegar falando o que eu quero ensinar, provavelmente eles vão me bloquear. Mas se eu chego com uma mentoria, é mais fácil deles abrirem oportunidades de nós estarmos... Porque eles só precisam nos conhecer. Eu creio que aí tá a chave. Quando eles conhecem quem nós somos, porque no geral as pessoas acham que crente é alguém alienado, e outra, que os europeus são muito cultos. Eu me sinto completamente, desculpa o termo, mas eu me sinto burra conversando com eles. Porque eu não faço nem ideia do que eles estão falando. E eles falam de arte, falam de música. Gente do céu, o que é isso? Por que eu não tive isso na escola? Isso eu percebi também. Eles são muito interessados, são muito estudiosos, né? Sim. E ter esse conhecimento é importante para poder se aproximar deles e se relacionar melhor com eles, né? Claro, mas você pode usar pontos, né? Que aí eu creio que entra uma outra coisa. Eu posso saber o geral das coisas, mas eu posso conduzir eles para falar aquilo que eu quero falar. Isso aí é a estratégia, e eles estão, né? sim, e eles deixam, porque se você começa a falar de coisas, porque foi mais ou menos o que eu fiz onde eu trabalhei. Eu começo a falar de pontos, eles começam a falar de muitas coisas, porque eu creio que é uma necessidade do europeu. Como eles são muito cultos, eles querem mostrar isso pra alguém, no meu entendimento, sabe? Eu vejo que é aí uma chegou o brasileiro deles. lá, tá prontinho, né? E a gente não tá nem aí, porque o que a gente vai falar de cultura aqui das coisas? Só se a gente for estudar. E sinceramente, não tem tempo. Se eu for parar pra estudar toda uma coisa que eles passaram a vida estudando aqui, eu não vou me dedicar às outras coisas, em ajudar pessoas. Então, você pega pontos estratégicos, igual, se eu quero falar da finança, eu já sei mais ou menos aqui as coisas. Aqui, muitos homens se matam por causa da questão financeira. Então, eu já pego pontos específicos e uso isso pra poder falar do que eu quero falar, mas... O que eu percebo também, em contextos assim, quando eu tô perto de pessoas que têm conhecimento diferente do meu, e coisas que eu não tive a oportunidade de estudar e tal, a minha postura vai ser a de humildade e de disposição de aprender também. E as pessoas gostam muito de ensinar, né? Perguntando. Exatamente. Então, eu acho que acaba sendo uma forma de se aproximar e a pessoa se sentir bem na nossa presença, porque ela está vendo que ela está passando algum conhecimento e você está recebendo aquilo com alegria, né? Claro. Na verdade, eles estão nos dando gratuitamente, né, as coisas. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu quase não entendi algumas coisas do espanhol no começo, porque uma coisa, assim, é o castelhano latino, que é da América do Sul, e outra coisa é o espanhol daqui. Sim. São coisas diferentes. A E o maneira Gustavo? que o espanhol fala aqui é diferente do espanhol O de lá. Gustavo fala o espanhol portenho. Eu falo o espanhol mais bonito que tem, o espanhol da caixa. É porque eu aprendi a falar espanhol quando eu tive a oportunidade de morar na Argentina. Mas nem lá na Argentina eles falam que eles falam espanhol. Eles falam que eles falam castelhano. É castelhano, sim. Que não é espanhol e que eles não falam castelhano. Eles falam castejano. Castejano. Então, tem muita diferença. Mas qual foi minha estratégia quando eu mudei pra lá? A minha professora de espanhol, que eu mudei transferido pela empresa para trabalhar. A minha primeira professora de espanhol, que a empresa forneceu, ela perguntou, você quer aprender o espanhol internacional, clássico, que você vai conseguir entender bem tudo e se comunicar em diversos países da América Latina e na Espanha? Ou você quer aprender o espanhol aqui mesmo da Argentina, que a gente fala o espanhol de rua, que para eles é o espanhol de la calle. E aí eu falei, não, eu quero aprender o espanhol da rua, porque eu preciso falar com as pessoas aqui. Se eu mudar outro dia para outro país, aí eu ajusto. Vejo o que eu faço. Mas agora eu quero aprender o espanhol daqui. Então, quando eu voltei a morar no Brasil, depois de 1 ano e pouco, falando só esse espanhol da Argentina, quando eu conversava com alguém da Espanha ou de outros países, eles ficavam rindo e falando que eu não era brasileiro, que eu era um brasileiro falsificado, um brasileiro trucho, porque eu falava espanhol da Argentina. Eles falavam pra mim que era melhor eu falar portunhol do que falar espanhol da Argentina. Mas foi a oportunidade que eu tive. Claro. E a gente, do mesmo jeito que você tentou se identificar, eu acho que todo mundo que muda de país e a intenção de se relacionar com o povo daquele país tem que procurar os ganchos para se identificar. Tanto aprender a falar o idioma do jeito que eles falam, para conseguir entender as piadas, para conseguir entender as nuances, como também ser, como o Paulinho falou, humilde e falar, olha, eu tô aqui para aprender, me ensina, como é que é? O Paulinho outro dia desse andou comendo barata aí para poder se identificar com o povo, não foi? Lá do Oriente Médio? Foi na Tailândia. Então. Não sei que bicho que era aquele. Pra mim, quando eu vi no vídeo, parecia uma barata. Um grilo, cara, bem mais limpo.
próximo. Grilo, O grilo do criador, o grilo, que só comia aveia, né? Exatamente. A perninha serrilhada era igualzinho de barata, mas é um grilo. Mas Nádia, você chegou a estudar espanhol? Porque assim, o brasileiro, quando vai para um país de língua espanhola, ele se sente muito em casa, assim, porque é fácil de entender. Com 2 dias, você já consegue compreender tudo, né? As palavras são muito próximas e tal. Mas para o espanhol e os outros países de língua espanhola entenderem o brasileiro já é mais difícil, porque eles não têm tanto contato com o português como a gente tem com o espanhol. Então é muito natural um brasileiro chegar e achar que, vou me virando aqui com o portunhol e tal. Você chegou a fazer curso ou foi o viver no meio dos espanhóis, estar no meio da casa lá que aperfeiçoou o seu espanhol? Quando eu tava no ensino médio, eu ganhei uma bolsa de estudo pra fazer 3 anos de espanhol. Foi algo realmente de Deus mesmo. Só que eu estudei, infelizmente, só 8 meses, porque infelizmente tive que trabalhar. Então, esses 8 meses foi uma base muito grande pra mim, porque depois eu continuei ouvindo filmes, ouvindo músicas, lendo. E quando eu me converti, o que eu comecei a fazer? Eu já sabia que Deus iria me usar com pessoas que falavam espanhol, ainda mais quando veio pessoas pra minha célula bolivianos, como eu disse. Eu comecei a ler a Bíblia em espanhol e comecei a ouvir pregações em espanhol. Então meu ouvido tava bem, eu tava fazendo isso há uns 2 anos antes de vir. Oh, que legal. Eu nem sabia que eu ia vir, até porque eu pensava que eu iria pra Bolívia. Então eu já estava preparando o meu ouvido. Mas quando eu cheguei aqui, claro, totalmente diferente, até porque a prática é diferente. Com certeza. Os primeiros 1 ano ali, principalmente que a moça que eu cuidava, a gente só falava em português, porque ela queria ter o português dela fluente. Tanto que ela, se você fala com ela, você pensa que é brasileira. Olha só. Só que isso não me ajudou. Eu fiquei 2 anos com ela e isso não me ajudou a falar um espanhol bom. Então meu espanhol não melhorou. Foi melhorando, claro, depois que eu comecei a ter pessoas, porque na época que eu tava liderando o célula, eu cheguei a batizar um espanhol aqui, então eu tinha contato e ele me ensinou bastante coisas. E comecei a ter contato com outras pessoas que falam espanhol de outras nacionalidades. Eu cheguei a ter 9 nacionalidades na célula que eu era líder. Então era um desafio muito grande. Mas estudar, você não voltou a estudar? Eu não estudei nada. Foi realmente na prática, experiência. Foi usando o espanhol que você aprendeu a falar espanhol. E fui perguntando para as pessoas, como é que eu falo isso? Como é que eu falo isso? Eu quero dizer isso, como é que eu falo? E hoje, por telefone, eles me ajudam muito. Então, eu não consegui escrever e-mail direito. Então, eles foram... Como é que eu escrevo isso melhor? Eu quero dizer isso, como é que eu... Eles me ajudaram muito. Eu tinha muita dificuldade com escrever e-mail quando eu comecei a trabalhar em espanhol. Porque você não sabe falar formalmente o idioma. Sim. Você aprende conversando com os outros, você não sabe falar formalmente. Sim. Então, isso uma preparação é sempre bom, né? Sim, isso com certeza. Qualquer idioma. Não... Essa parte, se eu pudesse ter me preparado melhor antes. Tanto eu cheguei a estudar alemão lá quando eu estava em Berlim. Eu estudei 2 meses, foi muito bom. Isso também desbloqueou para que eu pudesse não ter vergonha de falar o espanhol, porque eu cheguei a fazer inglês, eu estudei 3 anos de inglês, mas eu tinha vergonha de falar. Então isso me bloqueou e hoje eu tenho que voltar a estudar inglês. Mas o alemão me desbloqueou, por mais que é mais difícil falar alemão, para falar o espanhol, e eu creio que automaticamente isso me desbloqueou para falar o básico do inglês, porque até tá no meu cérebro, tá gravado, né? Eu só preciso revisar. Então é importante sim estudar. Se você for para algum país, se você sente que tá queimando algum país, qualquer que seja, comece a estudar, escuta pregações de outros países, lê livros nesse idioma. Hoje em dia, às vezes começo a ler a Bíblia em inglês para poder acostumar meu cérebro com algumas coisas. Então é importante realmente ter essa preparação. Se puder fazer antes, melhor. E na nossa cultura brasileira, nós não temos isso. Esse incentivo de você falar um outro idioma. Aqui é padrão, os europeus, eles têm no mínimo 3. Eles aprendem. Não, e aprendem numa facilidade. Eu fui nessa viagem pra Ásia, encontrei vários europeus, né? Missionários e tal. Aí eles falaram que, assim, com 9 anos, a criança começa a aprender o inglês, com 12 anos ele já tá falando fluente. Eu falei, caramba, mano. E é na escola, sabe? E todo mundo sabe falar. Com 12 anos já tá fluente em inglês, mano. Que método é esse que eu quero trazer aqui pro Brasil e ficar rico? É, por isso que tem tanto brasileiro ao redor do mundo aí que vive só numa comunidade de brasileiros mesmo, nem se mistura com a comunidade local, porque não tá disposto, né, a aprender, nunca valorizou isso o suficiente. E isso é muito sério. Aqui tem pessoas que estão há mais de 15 anos e não falam bem espanhol. E eu sou uma das pessoas que vou bem de frente. Falou assim, como assim? Você tá 10 anos aqui e pior, essas 10 anos aqui não tem nem documento. Se mata de trabalhar trabalhando de empregada ou na obra, e não se preocupa em falar um espanhol melhor. Buenos dias, não fala, sabe? Coisas básicas, Dios, tem que ter também essa disposição, mas aí entra a questão do propósito. Só quem tem propósito se dedica, não tem outra maneira. Já que a gente tá falando de aprender a falar o idioma
forma aí de tentar se comunicar e se conectar com a comunidade local. Você comentou em algum momento aí na sua história que você já frequenta uma igreja aí na Espanha. Como é que é o cristianismo aí? Como você vê as igrejas e como você achou a igreja que você frequenta? Aqui tem aumentado bastante o cristianismo, né? O que a gente conhece aí dos evangélicos. Aqui eles chamam de evangelistas. Cresceu muito nesses últimos anos, pelo que eu tenho lido. E eu vim pra cá na mesma igreja que eu era do Brasil, que eu fiquei em Berlim, e vim pra cá só que faz uns meses que eu mudei. Eu entendi que era um outro tempo na minha vida, justamente porque casei e tudo mais, e Deus queria mais coisas, e nós mudamos pra uma outra igreja também, que hoje tem base em Portugal. Surgiu em Portugal, então é uma igreja europeia, então tem muitas coisas que eles entendem como funciona aqui a Europa. A maioria das denominações é repleta de brasileiros, infelizmente. Infelizmente em que sentido? Não tô falando mal, tá? Não, mas eu entendo perfeitamente, porque as igrejas não estão atingindo os espanhóis, né? Estão juntando os brasileiros que estão aí pela Espanha. Exatamente. Aí fica um grupinho de brasileiros que falam mal espanhol e não se junta. Quando esse povo que andou comigo, eu falava, eu quero pessoas de outra nacionalidade. Tinha brasileiros? Tinha, mas a gente tinha muito claro que nosso propósito era alcançar. Se tinha que ser primeiro os latinos, ok. Então vamos atrás de latinos. E logo Deus ia mandar os espanhóis, porque tem esse processo, né, de chegar os brasileiros. Os brasileiros sempre vai chegar primeiro. Se a igreja tem um pastor que é brasileiro, vai chegar brasileiros primeiro, não tem jeito. Pelo que eu vi aqui, a maioria das denominações que eu conheço, sempre assim. E daí o que a gente sente é que isso mais afasta ainda os espanhóis, né? Porque isso é uma igreja de brasileiros, né? Não é uma igreja pra gente. Exatamente. Hoje, quem tem muito aqui espanhóis, e isso é fantástico, a Hillsong faz um excelente trabalho com os espanhóis. Eu tô dando um exemplo dela porque eu vejo o trabalho dela nesse sentido. O que eles fazem aqui? Eles não têm prédio fixo. Isso me encantou. Eu gostei demais, né? Quer dizer que eu gostei demais. E aí, o que eles fazem? Aqui tem muitos prédios bonitos das igrejas católicas. E as igrejas católicas, eles alugam para você usar esse espaço. Então, o que a Hillsong tem feito, tanto em Barcelona quanto aqui? Eles têm alugado esses lugares para fazer cultos. Ou se não, teatros também. Eles alugam teatros. Eu não sei se a Hillsong em São Paulo faz isso. A Hillsong de São Paulo aluga só teatro. E aqui eles alugam prédio de igrejas católicas. Então imagina você fazer um culto cheio da vida de Deus, porque tem vida de Deus nos cultos dele, porque eu já fui, dentro de um prédio católico. Imagina que louco isso. Aí eu já sonho, né, de ver todas as denominações fazendo isso, cada uma alugando um prédio, porque já tem toda a estrutura, já tem toda a acústica, já tem toda a preparação, e nós chegamos lá e simplesmente fazer os cultos. E a igreja que você frequenta é uma igreja que tem maioria de espanhóis, latinos, brasileiros, ou é tudo misturado? É tudo misturado, mas tem mais brasileiro. Tem, infelizmente. Os pastores são brasileiros? São brasileiros, só que liderou durante 10 anos aqui uma outra igreja. Aí eles saíram também há um tempo atrás, aí entenderam algumas coisas e aí mudaram e começaram em parceria com essa denominação. Eu conheci um pastor, ele é espanhol lá da região de Barcelona. E na igreja dele, era uma igreja que só tinha estrangeiros. Por mais que ele fosse um espanhol, e ele era o pastor da igreja, e ele fundou a igreja, mas ele disse que a igreja acabava se enchendo de latinos que iam chegando e se aproximando da igreja, né? Por conta do evangelho, eles já vinham crentes. Então eles se aproximavam da igreja. E aí ele e a liderança da igreja fizeram uma pesquisa, estudaram, oraram durante um ano e resolveram abrir uma outra igreja. E colocar uma plaquinha proibido brasileiros. Na verdade, essa outra igreja, ela não ia parecer uma igreja fisicamente para ver se os espanhóis começavam a frequentar. Então eles foram no antigo Jockey Club da cidade, ou no antigo cassino, sei lá, que já não funcionava mais, e começaram a alugar os espaços e fazer uma igreja para alcançar espanhóis. E estava funcionando. Então os próprios espanhóis, para alcançar seu próprio povo, teve que mudar a abordagem, porque essa estrutura de igreja que a gente conhece e que a gente tanto ama aqui no Brasil e na América Latina, essa estrutura não atinge mais, sem mudar a palavra, sem mudar a Bíblia, sem abrir mão dos valores e princípios. Mexendo um pouco na forma, conseguiu começar a acessar de novo essas pessoas. Só que, olha que interessante o que você falou, isso só partiu de um espanhol, porque ele sabe a necessidade que ele tem. Isso é uma tendência de nós brasileiros, em qualquer parte do mundo. Nós queremos impor nossa cultura onde nós estamos. A maioria dos brasileiros não querem viver a cultura onde estão, eles querem impor a cultura brasileira. Eu não estou dizendo que nós devemos nos esquecer, mas nós podemos melhorar aquilo que nós temos. Então, fazer um paralelo
ou uma mescla, né, uma mistura ali dos dois, posso dizer. Quando eu cheguei aqui na Europa, eu soube que, eu falei, olha só, eu tenho um perfil europeu, por isso que eu não gosto tanto da África, porque eu me sinto muito europeia. Tem coisas que a maneira como eles vivem era a maneira que eu vivia, eu me sentia muito estranha no Brasil. Mas porque hoje eu entendo que Deus me preparou realmente para ganhar europeus. Tenho muito claro isso. Deus me preparou para ganhar europeus. De qualquer idioma eu sei que vai acontecer. Amém. E tem acontecido isso. E todo mundo que tá chegando aqui, seja latino, e os espanhóis, eles estão abertos justamente para algo diferente. Por quê? É igual uma célula, como a gente conhece no Grupo Vida, ou qualquer pequeno grupo, que seja o nome que as pessoas dão, quando você se reúne em casa, eles não gostam da quantidade de pessoas. Se você coloca mais de 10 pessoas na casa deles, eles já se sentem completamente incômodos. Olha então só. Isso também já tem que mudar. Os horários, você não pode ficar até meia-noite na casa de alguém, porque isso já incomoda e incomoda os vizinhos também. E aqui tem muito essa questão de barulho, eles chamam polícia se precisar. Então todas essas coisas nós temos que tomar cuidado. Pensei que eles eram os animados até de madrugada, comendo tapas e dando risada, não é? Sim, isso? Mas eles fazem, mas eles não fazem tanto de barulho. Nós brasileiros fazemos barulho. A gente fala muito alto, barulho. Né? Muita Sim. bagunça. Aí imagina assim, junta brasileiro, junta cubano que fala mais alto não sei o que. Aí os dominicanos que, pelo amor de Deus. Aí vem os venezuelanos com as bachatas deles. Os argentinos também. Pronto, aí vira uma festa mesmo. Aí vira Brasil. Sim, festa boa. Mas que não atinge os espanhóis. O objetivo é atingir os espanhóis. Exato. Então, eu creio que aqui, como que funciona com os europeus? Eles não gostam que invadam a privacidade deles. Sim. Então, se você descobrir um ponto que não é uma invasão de privacidade, mas que traz benefício para ele vai começar a se abrir. Assim como o Guto lá da Suécia falou sobre essa questão de você ajudar ou não um europeu, no Brasil nós temos o costume, se um idoso chega dentro do ônibus, nós cedemos o lugar para esse idoso. Aqui, se você faz isso, eles se sentem agredidos. E ainda é capaz eles te falarem por que você tá dando lugar. Nossa, olha só. Eles se sentem ofendidos. Até porque aqui, na Espanha, é algo que eu acho incrível. Aqui você é considerado jovem até 50 anos. Opa, pra lá que eu vou. Agora eu vi vantagem. É incrível isso. E realmente, aqui tem pessoas com mais de 50 anos, eles conseguem trabalho. A maioria dos lugares que eu conheço tem pessoas maiores de 50 anos trabalhando. Uhum. E é normal. Até porque aqui eles terminam a universidade com uns 26 anos. Então aí que eles entram no mercado de trabalho. Ou seja, é normal eles com 50 e poucos anos ainda tá no auge. Tá no mercado, sim. E casar cada vez mais tarde também, né? E isso acontece de muitos não terem filhos por conta disso, né? E vai acarretando várias coisas, né? Sim. Aqui a maioria tem filho a partir dos 35, se casam a partir dos 35. No Brasil isso a gente já chama de velho, aqui é completamente normal. Não, 35 também não, né? Não, eu casei com 37, né? Velho pra casar. Nós somos jovens. Eu sou jovem, né? Eu tenho 37, mas sou jovem. Me sinto super jovem. Na Espanha você pode se sentir até os 50. Sim. E aqui a expectativa de vida é 90 anos, né? Então é mais fácil. Uhum. E você se vê morando aí o resto da vida, cumprindo o propósito de Deus pra sua vida, aí na Europa mesmo? Sim, é claro que eu quero poder ter a oportunidade de ir na Índia, eu sei que vai acontecer, eu quero conhecer a Índia, conhecer a China, no Canadá, eu quero ter esse intercâmbio, com certeza ir na Bolívia, mas eu creio que a casa da Nádia, da família Soares, vai ser na Espanha. Uhum. Aqui vai ser a base da nossa família. E daqui, até porque com a nacionalidade espanhola, isso vai, junto com a nacionalidade brasileira, isso dá acesso a muitos outros países. Então é muito mais fácil entrar em outros países. Foi uma das coisas que eu pensei quando eu decidi vir pra cá, foi dessa facilidade do passaporte europeu me dar acesso a outros países. Uhum. Então, onde Deus enviar pra ensinar alguém, eu sei que Deus vai nos enviar como casal, né? Hoje como casal. E logo os filhos e tudo mais, né? Legal demais, Nádia. Que testemunho legal, história inspiradora pra gente continuar entendendo o que Deus está fazendo e como Ele faz e como Ele usa as pessoas. E você fez o principal, né? Que foi se colocar à disposição e Deus foi encaminhando, as coisas foram acontecendo. Uhum. E hoje você tá aí, casada com brasileiro, né? Diga-se de passagem, não casou com espanhol. Não deu o golpe do passaporte. Não quis. Até porque eu queria casar com alguém da mesma cultura, porque eu já sabia que seria um pouco difícil essa questão cultural. Porque é
diferente a maneira que eles pensam, eu não queria isso. E eu já sabia que se eu casasse com alguém do Brasil, também já ia ter isso. E aí é uma outra história, né, do meu marido. Porque eu estava aqui na Espanha, solteira, e seguindo o propósito de Deus, solteira. Nós nos conhecemos em um grupo da igreja que nós estávamos, por internet, né, por WhatsApp. Nós começamos a conversar isso em outubro de 2017. Aí em maio do ano passado, 2018, ele veio aqui me conhecer. Aí conversamos, alinhamos, vimos se tinha propósito ou não, se realmente aquilo que... Eu tinha claro que eu não voltaria pro Brasil, então eu falei pra ele disso, de não voltar, que se ele tinha claro que se Deus chamou ele pras nações, de todas as coisas que Deus iria nos usar e tudo mais. Confirmou isso pra ele, ele voltou pro Brasil pra concluir o que tinha que concluir. E aí em outubro do ano passado ele veio pra cá, fez um ano no começo do mês. Mas aí então, se conheceram, começaram a namorar, fizeram o propósito e casaram recentemente, né? Sim, casamos em março desse ano. Olha que legal. Deus realmente proveu todas as coisas. Eu entrei primeiro simbolizando a noiva de Cristo e o noivo, que é Jesus, que no caso ele simboliza. Foi algo muito incrível, sabe? Eu inclusive fiz um momento no final de falar do amor de Cristo. E os espanhóis que estavam lá, depois nos testemunharam, eles choraram e foram muito impactados com a presença de Deus ali. Porque era realmente isso que eu queria. Então, eu desejava muito que quando eu tivesse uma cerimônia no casamento, que isso marcasse a vida das pessoas que estivessem. E realmente aconteceu. Eles choraram, foram impactados, comentam e foi muito lindo, sabe? Não porque foi o meu casamento, mas foi muito lindo e foi pra agradar. Foi pra manifestar o amor de Deus. Também pode ter sido lindo porque foi seu casamento, não tem problema. Não tem problema. Claro. Ó, se o pessoal quiser conhecer mais de você, eu vou colocar o link do seu Instagram. É no Instagram, né? Que eu acho que você agita mais. Aqui no post do podcast jetlagdoirmãos.com, dá pra entrar lá e conhecer mais. E a gente fica muito feliz e espera conhecer você pessoalmente em breve. Com aí certeza. em Madrid. Com certeza. Eu já até comprei a passagem, hein? Então, muito bom. Depois a gente vai combinar esse encontro aí com as famílias. Claro, Boa. com certeza. Tô muito feliz mesmo de participar disso, é um privilégio mesmo. Eu creio que Deus preparou esse tempo e que eu possa ser bênção na vida de vocês também, na vida das pessoas que vão estar ouvindo. E se precisar de ajuda, alguma coisa, compartilhar algo daqui de Madrid, conte comigo, com a minha família, com o meu marido, porque Deus tem um propósito para as nossas vidas e eu sei que o trabalho que vocês têm feito vai ajudar muitas pessoas, inclusive pessoas que estão com dúvidas de manifestar o amor de Deus nas nações. Não vai ser fácil, não foi fácil, não tem sido fácil, mas é gratificante de você ver alguém que estava com a vida destruída e você com o seu amor e Cristo ali manifestando em você e ela tem a vida mudada. Então isso vale mais a pena do que qualquer outra coisa. E saber que essa pessoa vai passar a eternidade conosco. Isso é o melhor. Muito bom. É o melhor. Legal, gente. E a gente volta daqui um mês para o último Jetlag de 2019. Vamos torcer para que seja muito especial também. Quem sabe da África, né? Quem sabe, já não vou prometer mais, porque a turma lá tá difícil. Mas não tem problema, não. Qualquer um vai ser muito especial. Temos outros amigos no mundo afora aí que já estão animados de gravar com a gente. Beleza, então. Até o próximo. Até mais. Até mais. Obrigada, gente.